Entrevista de emprego. A entrevista é o momento central de um processo seletivo e consiste em um diálogo conduzido que busca obter mais informações sobre um candidato. Este é o momento em que a apresentação é o que mais importa. Mesmo que não consiga ser contratado dessa vez pela empresa que quer muito, não significa que não terá outra oportunidade. Então, preste atenção nessas dicas para fazer uma boa apresentação em uma entrevista de emprego. Número 1. Seja pontual. Chegar atrasado é uma gafe imperdoável. Se você quer a vaga e chega atrasado, o que você vai fazer se for contratado? Bom, se você percebeu que vai se atrasar por causa do trânsito ou por algum motivo forte, avise. Não se esqueça de pedir desculpas por isso, pois chegar atrasado e não pedir desculpas é inaceitável. Número 2. Preze pela ética. Isso significa que você não pode falar mal do seu empregador anterior, pois se você faz isso, certamente falará mal se sair da empresa para a qual está se candidatando. Você não precisa ser desonesto ou mentiroso, apenas deve tomar cuidado e medir suas palavras. Número 3. Conheça a si mesmo. O entrevistador vai ler o seu currículo e vai testá-lo, fazendo perguntas sobre seu trabalho, seu conhecimento e sua experiência. Então, não enrole, não minta e seja coerente em todas as respostas sobre a sua carreira até o presente momento. Se você não tem experiência, diga que está estudando recursos humanos, que busca oportunidade para seu crescimento pessoal e profissional. Aproveite para valorizar seu currículo acadêmico, expondo os trabalhos que realizou durante o curso. Número 4. Tenha humildade. Autoconfiança é uma coisa. Todo mundo gosta de alguém que sabe do que está falando, mas ninguém suporta alguém que fica contando vantagem. Vangloriar-se pode soar como arrogância. E alguém arrogante não tem capacidade para trabalhar com outras pessoas, sendo que quem trabalha com RH, na maioria das vezes, trabalha em equipe. Número 5. Tenha noção salarial. Geralmente, recrutadores perguntam a faixa salarial pretendida pelo candidato, e dizer qualquer valor não ajuda. Então, seja firme ao falar sua pretensão salarial. Pense em um valor justo e explique por que você acha que merece ganhar o que está propondo. Número 6. Demonstre interesse. Não perguntar nada sobre o empregador pode parecer desinteresse pela vaga e pela empresa. Claro que não significa perguntar coisas banais. Pergunte sobre as funções que vai desempenhar e a estrutura da empresa. Número 7. Não seja inconveniente. Nunca pressione seu entrevistador, nem na entrevista, nem depois. O processo de seleção não acontece só ali, mas em todo o processo durante a procura da pessoa certa para aquela vaga. Então, evite ligar insistentemente e mandar e-mails para perguntar qual é a situação da vaga. Ser inconveniente pode acabar aborrecendo o entrevistador e descartá-lo como possibilidade de contratação. Número 8. Seja discreto. Nada de camisas de times de futebol, chinelos, sandálias ou gravatas chamativas, tampouco use saia muito curta, perfumes muito fortes, decote grande demais e maquiagem pesada. Evitar um visual chamativo em excesso é sempre uma boa ideia. A seguir, o consultor de recrutamento e seleção Daniel vai nos dar algumas dicas sobre as perguntas mais importantes em uma entrevista de emprego. Dicas sobre as perguntas mais importantes em uma entrevista de emprego. Olá, eu sou o Daniel, sou consultor de recrutamento e seleção e trouxe algumas dicas sobre como responder algumas das perguntas mais relevantes que geralmente surgem em uma entrevista de emprego. A entrevista de emprego costuma ser um momento tenso, mas você pode aliviar um pouco o estresse se souber o que vai enfrentar, não é mesmo? Prepare-se para falar sobre suas qualidades e seus defeitos, pois a pergunta "quais são seus pontos fracos e fortes?" costuma aparecer bastante em processos seletivos. Além de saber se o candidato é capaz de fazer sua autoavaliação, essa pergunta também tem como propósito verificar se os pontos a serem desenvolvidos são compatíveis com a oportunidade em questão. A dica que eu dou em relação a essa pergunta é que você seja sincero e aponte características reais como resposta. Também é importante que, além de citar um defeito, você mostre o que está fazendo para melhorar. Outra pergunta que os recrutadores costumam fazer
é por que você quer trabalhar nesta empresa? Essa pergunta é feita para saber o quanto o candidato pesquisou sobre a empresa, bem como para verificar se os seus valores estão de acordo com os da organização. Uma dica é que previamente à entrevista você busque por informações sobre a organização. Isso pode ser feito pela internet, consultando do próprio site da empresa. Outro questionamento frequente é como você se imagina daqui a 5 ou 10 anos? O objetivo do entrevistador dessa questão é entender como o candidato planeja sua carreira, quais são suas aspirações e motivações e se os seus objetivos incluem permanecer e progredir na empresa. Demonstre seus interesses pela organização, deixando claro sua intenção de crescer e se desenvolver na empresa. Faça bom uso dessas dicas. Até a próxima! Agradecemos a participação do consultor Daniel. A seguir, veremos um vídeo com algumas das ferramentas mais utilizadas em processos seletivos. Ferramentas mais utilizadas em processos seletivos. Agregar talentos a uma empresa não é uma tarefa fácil e exige que o selecionador esteja atento a todas as informações fornecidas pelos candidatos, bem como ele observe as características necessárias para encontrar aquela pessoa que melhor vai se encaixar nos requisitos da vaga a ser ocupada. Uma ferramenta bastante utilizada no processo de seleção é a entrevista individual. Além de servir para conhecer o candidato, a entrevista individual oportuniza ao entrevistador comprovar a veracidade das informações disponibilizadas no currículo, bem como saber se os objetivos do candidato estão alinhados aos objetivos da empresa. Outra ferramenta comum em processos seletivos é a entrevista coletiva, que é quando o candidato é entrevistado por um grupo de funcionários da empresa ou junto a outros candidatos. Este tipo de entrevista se dá por meio de apresentação da trajetória profissional, de projetos ou até mesmo de soluções para um determinado problema, visando a selecionar aqueles que mais se destacaram ou que melhor trabalharam em equipe. A aplicação de testes pode ser uma ótima forma de verificar o grau de conhecimento dos candidatos para os cargos que exigem maiores conhecimentos técnicos, reduzindo a chance de uma futura contratação não qualificada ou inapta ao cumprimento de suas funções. E por fim, temos a dinâmica de grupo, que é uma ferramenta que serve para avaliar, detectar, reforçar ou destacar aspectos comportamentais e de conhecimento dos participantes, permitindo identificar os perfis dos candidatos e relacioná-los com as características da vaga em questão. Agora você já conhece as principais ferramentas utilizadas pelo profissional de RH para suprir as necessidades de contratação nas organizações.